Muito boa noite para você que está ligadinho aqui com a gente nessa edição do podcast Pode Opinar. Eu sou a jornalista Sêmia Mauad, você deve estar se perguntando, né? Cadê o Haroldo? Pois é, hoje eu estou nessa missão aqui de seguir com o podcast porque o professor Haroldo Arruda, ele está, então, um pouquinho afastado, mas justamente porque ele é pré-candidato a deputado federal. Então eu sigo por aqui e que prazer que você está aqui comigo. Vamos começar então falando da apresentação, porque esse programa aqui, na verdade, ele é feito de patrocinadores. Então vamos lá? Fazenda Capão de Angico, localizada no Pantanal Mato-Grossense, a Fazenda Capão de Angico é orgulho dos matogrossenses. Pecuária de elite, fundada há mais de 50 anos, a estância Capão de Angico é referência nacional na seleção e criação do gado Nelore PO puro de origem. Star Proteção Veicular, a maior proteção veicular com mais benefícios do Brasil. Proteção veicular com o maior número de benefícios do segmento. Carro, moto, caminhão, a Star cuida de tudo para você. WhatsApp na tela, 659-9973-2005. De Tudo Eletroferragens, tem tudo em elétrica, hidráulica, acabamento e utilidades para sua casa ou comércio. De Tudo é referência em ferragens e ferramentas. Tudo para sua construção e reforma. WhatsApp 99806-4793. Queijaria Catani, do Pontal do Marape para o mundo. Queijos artesanais de excelência com notoriedade nacional e internacional, graças à qualidade dos seus produtos com medalhas de super ouro e ouro no prestigiado Mundial do Queijo do Brasil. Quer falar com eles? WhatsApp 659-9664-6472. Quer viajar? Achei Voos, sua solução para viagens. acheivoos.com.br. Fante, hoje é um bom dia para comer uma bela de uma pizza, hein, gente? De Fante é a melhor pizza de Cuiabá. Telefone, pede lá, vocês não vão se arrepender. 3600-0300. E Crole Odontologia. Sorriso bonito, abre portas com certeza, hein? E claro que a Crole Odontologia dispensa comentário, porque justamente a nossa entrevistada de hoje é a Carolina Krolikowski. Isso, Krolikowski. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Sêmia, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar justamente da odontologia, que é algo que eu vivo todos os dias e que eu sei o quanto transforma a vida das pessoas. Carol, vamos falar um pouquinho do seu histórico, porque, na verdade, você é natural lá do Rio Grande do Sul, né? Isso. Filha de dentista, especialista em prótese dentística e proprietária da clínica Crole Odontologia. Isso. Então, eu vim pra cá, logo depois que eu me formei lá no Rio Grande do Sul, formei no final de 2018 e 19 já vim pra cá. Aí aqui eu comecei minha especialização e comecei a trilhar minha carreira aqui no Mato Grosso. E, na verdade, essa paixão pela odontologia veio como? Porque você começou fazendo direito. Isso. Como é que foi essa virada de chave? Eu fiz mais ou menos 1 ano e meio de direito e aí depois eu tava passando uma fase turbulenta na família, acabei largando o direito. Voltei pra casa, fiquei um tempo acompanhando meu pai. Meu pai é dentista, então ele me falou, quiser ficar em casa, tudo bem, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Então eu ficava auxiliando ele e foi aí que eu vi a paixão que ele atendia os pacientes dele, como era a rotina do consultório, que eu fui me apaixonando pela odontologia e decidi começar a odontologia, então. Muito bacana. E seu pai, na verdade, ele atua em que cidade? Ele atua em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Eles moram lá ainda até hoje. Entendi. Aí depois de formada, então, veio para Cuiabá, aos voos maiores aí. Uhum. E qual que é o significado da odontologia para você? Para mim, hoje, a odontologia é transformar. Eu gosto de saber que eu posso mudar a vida das pessoas, trazer mais autoestima, segurança e poder realmente mudar não só a parte estética, quanto toda a parte de saúde, tudo isso do paciente. E tem uns pacientes que dão trabalho, porque, olha, tem muito certeza. Tabu em volta da odontologia, não tem? Com certeza. Principalmente a odontologia estética. Hoje a gente tem muitos tabus por conta
de Instagram, rede social. É muito fácil o acesso a tudo, Google. Então, é bem complicado hoje em dia. E eu acho que é importante a gente dizer, porque às vezes algum procedimento funciona para uma pessoa, mas não significa que vai funcionar para outra, né? Com certeza. Odontologia não é receita de bolo, não tem nada pré-definido para cada paciente. Cada pessoa é única. Então, por isso que a gente tem que ter hoje em dia um atendimento humanizado e ver o paciente como um todo, não só a estética. Por isso que é bacana fazer essa análise, conversar com o paciente, né? Porque Com ali certeza. também esse tete-a-tete faz a diferença. Com certeza. E me diz uma coisa, como é que foi esse processo depois da faculdade, até montar também a sua própria clínica, porque você procurou sala. Conta pra gente todo esse processo aí de busca, né? Pra você ter o seu próprio espaço, né? Porque também é um sonho. Sim, com certeza. É uma coisa que eu acho que talvez a maioria dos dentistas sonha, né? Não é fácil, mas logo que eu mudei pra cá, a gente morou um tempo no interior, fiz minha especialização, atendi em várias clínicas aqui em Cuiabá, no interior. Depois disso, comecei a alugar salas em clínicas, até então conseguir idealizar a minha clínica para depois abrir. Então, assim, não foi um caminho fácil, está sendo conquistado tudo até hoje. Então, aos pouquinhos, a gente consegue trilhar os nossos sonhos. E por que você escolheu Cuiabá? Cuiabrasa. Veio passar calor? O culpado tá aqui assistindo a gente hoje, foi por conta do meu noivo. A gente começou a namorar na faculdade, então ele já era daqui, aí ele foi pro Rio Grande do Sul fazer faculdade. Depois, quando a gente formou, a gente decidiu vir para Cuiabá. Então, já mais de 10 anos e indo. Praticamente cuiabana, então. Já se acostumou com esse calor? É, aqui em Cuiabá vai fazer uns 6 anos que eu tô, mais ou menos. Assim, no início foi sofrido, vim do Rio Grande do Sul pra cá. Mas agora já tá mais tranquilo. Cuiabá tá me dando um gostinho de casa nos últimos dias, né? Com os friozinhos que tem feito. Então, pra mim tá super tranquilo. Eu costumo dizer que Cuiabá, na verdade, é aquele aspecto de cidade grande, mas também um pouquinho de interior, Exatamente. Né? A gente o povo sente amigo de todo mundo se conversa. Então, foi muito bom vir pra cá. Eu sou mineira, então eu gosto muito de Cuiabá também. Apesar desse calorão que a gente... Com certeza. Acha, né? Mas eu acho que metade difícil de Cuiabá... no início, mas depois acostuma. Metade da população de Cuiabá não é de Cuiabá, né? É todo mundo de fora, todo mundo de algum outro lugar que não de Cuiabá. E me diz outra coisa. Quando você criou a clínica, você já pensou também em que tipo de atendimento você gostaria de oferecer para as pessoas? Porque a gente até brincou sobre a questão do tabu ali, né? Que as pessoas têm medo de ir no dentista. Não sei se é por causa do barulhinho do motor, mas enfim. Eu acho que algumas vezes. Pode ser. Mas o que você idealizou para justamente... Então, eu sempre pensei em ter um lugar que fosse acolhedor. Que o paciente se sentisse bem, que ele chegasse desde a recepção, que ele pudesse se sentir acolhido. Não uma cara de consultório odontológico, de hospital, porque a gente sempre chega assim, tem aquele cheiro característico de dentista, sabe? Então, isso é uma coisa que eu não queria ter no meu consultório. Claro, às vezes acontece por algum produto ou outro que a gente acaba usando, mas assim, a questão do paciente chegar e se sentir bem, se sentir acolhido, não achar que vai estar num lugar frio, poder conversar com todo mundo, ficar tranquilo, relaxar, porque realmente a maioria dos procedimentos, os pacientes têm um pouquinho de receio ou já chegam mais tensos. Então, a gente vai conversando, tem um lugar tranquilo, um ambiente tranquilo para poder receber e acolher os pacientes. E você trabalha com adulto? Com todos os tipos de especialidades. Criança também, mas na clínica a gente tem especialista de todas as áreas. Bacana. Você falou que tem vários tipos de atendimento, né? Vamos explicar basicamente que tipo de atendimento que você já oferece lá. Então, hoje na clínica a gente tem toda a parte estética, tanto dental como faceta, lente de contato, próteses, implantes. Tem a parte de estética facial também, de harmonização, a parte aparelho, a parte canal. Então, assim, praticamente todas as especialidades da odontologia a gente consegue ter ali na clínica. Claro, cada especialista faz uma área. Eu fico mais na minha parte, que é a dentística e a prótese, que é a parte da estética dental e reabilitação. Mas eu tenho um parceiro de cada área que faz as outras especialidades. Entendi. E qual que é o segredo para se ter um sorriso natural? Porque às vezes o profissional consegue fazer isso mesmo, né? A gente olha para a pessoa e fala, nossa, que sorriso tão bonito. Mas alguns você ainda olha e fala, podia
Podia ser um pouquinho menos, né? Assim, eu acho que hoje em dia a gente precisa analisar o paciente como um todo, que nem eu falei antes. Mas nessa parte da estética dental, às vezes a gente tem que cuidar, assim, a cor da boca do paciente, se tem uma boca um pouco mais avermelhada, mais marrom, a cor do branco do olho, às vezes a gente compara a cor do dente com isso, pra gente poder escolher. Porque quando a gente faz tanto faceta quanto próteses, lente de contato, a gente pode escolher as cores que a gente quer utilizar. Então, isso vai do gosto do paciente. Claro, a gente como dentista, a gente tenta indicar para o paciente o que fica melhor. Mas assim, se o paciente chegar e falar, nossa, eu quero super branco, às vezes a gente tenta conversar, tentar um pra meio termo. tentar deixar o melhor possível para que seja algo que fique harmônico com o paciente. Então, assim, eu acho que talvez hoje em dia já esteja melhorando um pouco dessa questão. Hoje em dia os pacientes já estão buscando por algo mais natural, nem sempre algo tão branco quanto teve uma febre um tempo atrás. Então, hoje em dia a gente já está conseguindo trabalhar com uma estética mais natural, algo que não apareça de longe. Hoje a gente já consegue trabalhar com texturas melhores, cores melhores, claro. A gente tem materiais muito bons hoje em dia para fazer facetas tanto de resina quanto de porcelana. Mas assim, a gente vê uma aceitação um pouco maior dos pacientes nessa questão estética, buscando a naturalidade. Então, o formato do rosto também influencia? Influencia sim. A gente, analisando o formato do rosto, a gente pode fazer o formato do dente seguindo isso. Então, a gente tem dente mais quadrado, dente mais triangular, dente mais oval. Então, tudo isso a gente analisa quando vai fazer o dente do paciente. A resina, ela tem sido a mais procurada? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, a resina é porque a gente consegue fazer ela de forma mais rápida. Eu acho que talvez seja isso. Agilidade ali. Porque às vezes a resina a gente consegue resolver em um único dia, em uma única sessão. Mas assim, tem indicações para tudo. Nem só de resina a gente consegue resolver todos os casos. Então, assim, a resina é muito versátil, sim, é muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com resina para vários casos, não só estéticos, quanto reabilitação. A resina é muito boa, mas ela depende da indicação correta. Agora vamos um pouquinho de polêmica. E no caso do bruxismo, ela é recomendada? Assim, depende do caso. Um bruxismo muito severo, a gente consegue fazer reabilitações com resina, mas a gente precisa de um artifício que tenha segurança a longo prazo para essa resina. Então, por exemplo, que eu trouxe aqui, se a gente fizer uma reabilitação e depois a gente conseguir fazer com que o paciente use uma plaquinha de bruxismo, ele vai manter essa resina por um bom tempo. A qualidade dela. Exatamente. Ali. Por quê? A gente vai evitar que tenha fratura, que tenha desgaste com tanta rapidez. Então, para quem não conhece o que é bruxismo, explica pra gente bem rapidinho. O bruxismo é quando o paciente ele fica rangendo o dente durante a noite. Então, ele tem essa força que ele faz no sono, é involuntário. Então, a gente faz essa plaquinha justamente para isso, para poder dar uma relaxada nessa musculatura, porque tem pacientes que têm um bruxismo severo, que a gente não consegue controlar de outras formas, então, normalmente, a plaquinha é a primeira indicação. Claro, aí tem casos mais graves de DTM, quando vai já transformando numa disfunção que afeta a articulação da TM, tem casos até cirúrgicos, podem se tornar cirúrgicos, mas a maioria dos casos a gente consegue amenizar com uma plaquinha. Que na verdade vai corroendo esse dente também. Isso, vai desgastando todinho. Às vezes você vê a pessoa com o dente assim, cerradinho, normalmente são pacientes bruxistas. E deve ser dolorido também. Com certeza, o paciente acorda com muita dor nessa região aqui e nessa região aqui, com uma pressão. Porque causa como se fosse uma dor de cabeça. Às vezes eu falo pro paciente, pensa, você fica fazendo uma musculação a noite inteira, só nesse músculo, então não tem como você não sentir dor no outro dia. Então, realmente, é muito desconfortável. E vocês trabalham com implantes também? Sim, a gente trabalha com implante. E assim, hoje em dia, os implantes são muito bons. Por quê? A gente consegue reabilitar, trazer uma função para o paciente, não só estética. Hoje em dia, com o implante, a gente não pensa em estética. Mas a gente tem uma tecnologia, hoje em dia, com os implantes, que a cirurgia é muito tranquila. A gente consegue reabilitar não só casos unitários, como só um dentinho, como mais dentes, ou até como uma prótese total sobre implante, que é a prótese protocolo. Então, o paciente, às vezes, não consegue usar uma prótese, uma dentadura, fica caindo, fica machucando, a gente consegue fazer os implantes para poder fixar, então, essa prótese nos implantes. E aí, traz um conforto
imensamente maior para o paciente. E normalmente quanto tempo demora esse tipo de trabalho junto com o paciente? Ele é um pouco mais demorado? É um pouquinho mais demorado, porque a gente precisa de uma parte cirúrgica, uma parte de cicatrização. Então, às vezes, depende do caso. Por exemplo, uma prótese protocolo, que eu falei, que é a total, às vezes a gente consegue, no mesmo dia da cirurgia, já parafusar a prótese. São alguns casos, mas às vezes a gente já consegue parafusar a prótese no mesmo dia. O paciente faz a cirurgia e já vai embora com o dente parafusado. Normalmente é um dente provisório, aí depois de uns 3 meses, quando cicatriza o implante, aí sim a gente consegue colocar uma prótese definitiva. E o implante unitário também. Às vezes a gente consegue colocar um dente provisório no mesmo dia, mas normalmente é depois de uns 2 meses que a gente consegue fazer um definitivo. Porque a gente precisa de um tempo para aquele pino fixar no osso. Então, precisa cicatrizar ali tranquilo para depois fazer um dente definitivo. Precisa um pouquinho de paciência, né? Não é algo tão rápido assim. E quando a gente fala de autoestima, eu acho que o sorriso tem tudo a ver com isso. Com certeza. Porque assim, o nosso sorriso é o nosso cartão de visitas, né? Então, o que a gente olha primeiro na pessoa? O sorriso ou os olhos. Sim. É muito difícil você falar Sim. que não. Ou você olha para os olhos ou você olha para o sorriso. Então, se a pessoa não se sente confiante com o seu sorriso, normalmente ela não vai tentar não mostrar, vai sorrir com a mão na boca. Então, você percebe que a pessoa não tá com autoestima boa, você percebe que a pessoa não tem confiança do seu sorriso. E assim, normalmente quando a gente vê alguém sorrindo, a gente pensa o quê? Que a pessoa tá alegre, né? Então, transmite uma alegria. Então, não tem como a gente não linkar o sorriso com autoestima. Eu acho que você deve perceber nitidamente isso lá no consultório, né? Com certeza. Quando você vê a pessoa depois do tratamento, ela toda iluminada, né? Parece que a pessoa se ilumina. Sim, e às vezes a gente termina, por exemplo, entrega uma prótese, eu termino um trabalho de faceta e a gente fala pro paciente, dá um sorriso, vamos ver como ficou. Aí fala, nossa, doutora, mas eu nem sei mais como sorrir, já faz tanto tempo que eu fico... E é uma coisa tão simples, né? Sorrir. Né? É tão natural, né? Então, às vezes, realmente, o paciente fala, olha, eu não sei mais como sorrir. Teve algum caso que te marcou? Olha, a gente tem bastante casos que eu já fiz de acontecer isso, entendeu? O paciente falava, doutora, eu não sei mais como sorrir. Então, assim, essa é a parte que a gente fica, tipo... emocionado, né? Exatamente. E muito paciente que perdeu todos os dentes e aí conseguiu depois fazer protocolo. Então, assim, quando a gente vê o paciente se realizando com aquilo... É muito legal. Assim, porque, na verdade, odontologia também muda a vida das pessoas, querendo ou não. Com certeza. Porque, assim, como eu falei, a odontologia não é só estética. A estética é uma parte pequenininha. Porque, assim, a estética é a cereja do bolo. Entendeu? Então, assim, a gente tem tudo que a gente faz antes de chegar na parte estética para poder trazer aquilo. Então, às vezes, para o paciente, nem é uma coisa tão estética. É algo de devolver uma confiança, que nem a gente falou dos implantes. Então, é uma questão de confiança. Por quê? O paciente usa uma prótese móvel. Ele não consegue mastigar com confiança, ele não consegue ir num jantar, comer tranquilo, sem pensar que a prótese dele vai cair, entendeu? Então, é isso que muda. E a gente consegue dizer quem procura mais? A mulher ou o homem? Assim, eu acho que é mais mulher. Homem, eu acho que ele já tem um pouquinho mais de medo, assim. Eles são um pouquinho mais receosos. Tem que conversar mais um pouquinho. Exatamente. Então, acho que a maioria é mulher mesmo. Entendi. Eu vi que você trouxe algumas peças pra gente. Explica pra gente o que é cada uma. Aqui, eu trouxe um preparo de facetas pra mostrar. Porque, assim, a gente tem 2 tipos de materiais que a gente faz a faceta, né? Tem a resina e tem a porcelana. Então, aqui é mais ou menos o que seria o preparo que a gente precisa para fazer a porcelana. A gente precisa desgastar. Você consegue ver a diferença aqui? Deixa eu mostrar aqui também. Eu acho que aqui pega melhor, né? Ali pega melhor. Pode falar. Aí, a gente tem dois lados. Um lado tá preparado, tá desgastado. Então, quando a gente vai fazer uma faceta de porcelana, a gente precisa disso. A gente precisa ter um encaixe, a gente precisa ter um desgaste no dente para que essa peça de porcelana venha em encaixe. Na resina, às vezes a gente precisa também de algum desgaste. Não é tanto, a gente consegue ter desgastes mínimos, ou às vezes nem precisa de desgaste. Por quê? A resina a gente consegue ir acrescentando aos pouquinhos. Mas para porcelana a gente precisa de um desgaste. Então, por isso que eu trouxe pra gente ter uma noção do que a gente precisa fazer pra porcelana. Aquela outra pecinha você já mostrou, né? Essa daqui é pro bruxismo. Que é a plaquinha de bruxismo. Deixa eu mostrar de novo. Essa aqui, gente, é o caso de bruxismo que a gente explicou. Aqui são as facetas.
que daí encaixa certinho no dente, entendeu? Uhum. Essa não é desse dente, mas essas aqui são as facetas, Uhum. pra mostrar como elas são. São bem fininhas. Sim. Essas aqui são de resina, tá? Essas aqui são de resina indireta. É uma técnica um pouquinho diferente da tradicional, um pouquinho diferente da porcelana, mas que a gente consegue utilizar Essa também. aqui é o pino, né? Que a gente já comentou também. Aqui é um modelo que a gente tem várias coisas, mas aqui a gente tem um pino de implante. Consegue, doutora? Segurar? Isso. Aqui a gente tem um implante, então, que aqui a gente está mostrando como seria mais ou menos dentro da gengiva. Aqui seria um implante unitário. E aqui a gente já teria um implante múltiplo, onde a gente tem 2 pinos que está segurando 3 dentes. Entendeu? Então o paciente não teria nada de dente aqui, entendeu? Teria só os pinos. E aí, com os 2 implantes ali, a gente consegue reabilitar todos esses dentes. Nossa, imagina para comer, que dificuldade. Não tem como, assim. E a segurança que o implante traz é muito boa. Claro, nada vai se comparar a um dente natural. Então, enquanto puder manter o dente, enquanto puder salvar, é fenomenal. Agora, se precisar reabilitar, a gente consegue hoje em dia com os implantes tranquilamente. Diante de tudo isso que a gente já falou até agora, o que você falaria para aqueles pacientes que têm medo de dentista? Olha, eu acho que hoje em dia está muito mais tranquilo ir no dentista. Eu acho que esses traumas foram criados em um pouco mais de tempo, assim. Porque realmente, há um tempo atrás, a gente não pensava tanto em salvar dente. Tanto que a maioria das pessoas falava, ai, doutora, eu ia no dentista, o dentista falava, ai, tá com uma cárie, vamos arrancar. Tá com dor, vamos arrancar. Então, hoje em dia, a gente já não tem essa visão. A gente tenta fazer de tudo possível para poder salvar os dentes e não arrancar. Então, acho que esse trauma era mais disso, dessa odontologia não tão humanizada. Hoje em dia, a gente tenta fazer essa odontologia mais humanizada. Para quê? Para poder acolher o paciente e desmistificar isso. Porque, assim, querendo ou não, ninguém gosta de ir no dentista. A gente vai porque a gente precisa. Mas, assim, se deixar para muito depois, quando já tá sentindo dor e tudo mais, com certeza vai ser mais difícil. Então, hoje a gente tenta trabalhar mais com a prevenção também. Tentar ir antes para tratar a causa. Entendeu? E será que a gente pode dar uma dica para quem está em casa, está assistindo a gente, sobre a questão do cuidado ali com o dente, cuidado diário? A gente já sabe, por exemplo, tem que escovar o dente todo dia, mas existem outras coisas? Acho que a escovação e o fio dental é o essencial e é o básico que funciona. Se for bem feito, tá tranquilo. E claro, fazer uma prevenção, uma limpeza, pelo menos a cada 6, 8 meses no dentista. Por quê? Por que a gente fala de 6, 8 meses? Porque esse é um período que pode ter acontecido alguma coisa, às vezes pode estar com o início de uma cárie, que a gente pode evitar que aumente, entendeu? Então, assim, a prevenção é o melhor remédio. Então, assim, escovação bem feita, fio dental bem feito, não precisa de mais nada. E como é que as pessoas podem conhecer, então, um pouquinho do seu trabalho? Podem acessar seu Instagram, podem visitar a clínica? Com certeza, podem entrar no Instagram, é Crolho Odontologia, e podem entrar em contato através do WhatsApp. É 659-9988-2321. Já adiantou com o atendimento humanizado. Com certeza. Nosso foco é sempre o paciente. Então, assim, quando a gente trata de saúde, a gente tem que focar no paciente como um todo. Lembrar que é uma pessoa que está ali na sua frente. Pensar que você, se fosse você gostaria de ser tratado assim? Então, tudo que a gente tem que pensar dessa forma. E como as coisas evoluem, né? A gente fala muito de tecnologia, no uso de celular, etc e tal, mas na odontologia também tem. Com certeza. Hoje em dia a gente já tem scanner, que facilita muito a nossa vida. Às vezes, quando a gente faz alguma prótese, a gente pode escanear a boca do próprio paciente, ou a gente envia para o laboratório, eles escaneiam o modelo, desenham o dente no computador. Essas plaquinhas de bruxismo que a gente está fazendo já, são todas digitais. Então, a gente molda o paciente, manda para o laboratório desenha a plaquinha com todas as alturas específicas, e aí imprime a plaquinha e aí entrega. Normalmente é mais tranquilo, é mais fácil, mais rápido, e a gente tem menos ajustes do que tinha antigamente, que era manual tudo. Antes da gente ir então para o nosso pinga-fogo, me diz uma coisa, tem mais alguma coisa da clínica que você quer explicar pra gente, que faltou de alguma informação que é bom que a gente reforce? Então, acho que no mais é isso, assim. A gente atende todas as especialidades. Hoje em dia, eu acredito que a maior parte dos pacientes que a gente atende é de reabilitação. Então, é isso, transformando sorrisos, trazendo confiança para as pessoas de novo e, com certeza, mudando vidas. Funciona de segunda a sexta? Segunda a sábado. Segunda a sábado, olha só. Vamos pro nosso pinga-fogo? Vamos. Vamos começar, hein?
Mentiras sobre tratamento dentário. Tem muitas. Tem. Assim, eu acredito que são mais promessas, né? Ou coisas que as pessoas acreditam que acontecem. Por exemplo, clareamento desgasta o dente? Não desgasta. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas acreditam que acontece, que pode acontecer quando fizer o clareamento, mas isso não acontece. Então, é uma coisa que é muito tranquila de fazer. Eu ouvi uma vez que para colocar, eu não sei se é bem a resina, mas tem que lixar o dente. A porcelana. É a porcelana. Que é mais ou menos esse preparo que a gente mostrou aqui. Uhum. A porcelana realmente precisa desgastar. Mas desgasta muito? Como que é? Porque essa é uma curiosidade que as pessoas têm. É porque assim, a gente acho que viu muitos famosos por aí com o dente muito desgastado, então realmente em alguns casos tem que desgastar, mas na grande maioria deles é um desgaste mínimo. Então a gente precisa realmente desgastar só uma parte que faça com que tenha um encaixe ali naquela região. Harmônico ali, é isso? Isso, porque às vezes o paciente tem um dente um pouquinho mais comprido, outro um dente mais pra frente. Mas assim, a porcelana a gente precisa que tenha esse desgaste. Já na resina, às vezes, a gente não tem necessidade de um desgaste, é só algum ajuste pequeno e a gente consegue já fazer a resina com mais tranquilidade. Por isso que a resina, às vezes, é melhor pro paciente, porque a gente tem essa reversibilidade que a porcelana não nos dá. Mas assim, se tem um material melhor que o outro, não tem. Hoje em dia... E essa porcelana, ela tem que ser trocada? Não, normalmente não. De tempos em tempos? A vantagem da porcelana é realmente a durabilidade. A resina, sim, ela não tem uma durabilidade tão grande e não tem uma estabilidade de cor tão boa. Então, ela pode manchar com o tempo, mas se a gente fizer as manutenções corretas, que seria um polimento, ela tem uma longevidade muito boa também. Perfeito. Vício de comida ou de bebida que faz mal pro dente? Eu acredito que seja uma alimentação muito ácida. Assim, a questão de paciente que tem hábito de chupar limão. Hoje em dia a gente tem muitas coisas também nos suplementos alimentares, por exemplo. Suplementos que têm uma parte muito ácida, pode causar sensibilidade. Por quê? Ele acaba desgastando a parte mais superficial do dente, que seria o esmalte, e expondo a dentina, que é a parte interna. Então, isso acaba causando mais sensibilidade. Então, realmente, assim, alimentos ácidos eu acho que seria o pior para os dentes. E a cafeína? Cadê a turma da cafeína, a turma do café nosso de cada dia? E aí? Assim, o café, ele pigmenta com o tempo o dente. Mas se for feito um polimento, uma limpeza, a gente consegue tirar isso, porque é um pigmento que fica muito superficial. Então, realmente, com o tempo ele vai manchando. Mas se você fizer uma limpeza, um polimento bem feito, ele não vai manchar tanto. Mas realmente ele acaba manchando um pouco o dente, sim. Mesmo problema daquele refrigerante de cola? Mesmo problema. O mesmo. Exatamente. E assim, eu acho que talvez o refrigerante é um pouquinho pior por conta de tudo que já tem na composição dele, né? É a chamada caloria vazia, né? Exatamente. Me diz uma coisa. Pasta de dente, com ou sem carvão? Sem carvão. Nunca. Carvão jamais. Porque assim, que nem eu falei da parte da questão dos alimentos ácidos, o carvão, ele no início ele pode dar uma sensação que dá uma clareada, mas isso é algo momentâneo. Por quê? Ele acaba desgastando superficialmente o dente. Então, é que nem a questão do alimento ácido. Vai desgastar o seu esmalte. No início, você vai achar que clareia, mas não tá clareando, tá só desgastando o seu dente. A tendência é que depois o dente fique mais amarelo. Por quê? A parte da dentina é uma parte mais porosa do dente. E é uma parte mais amarelada também. Então, essa parte vai transparecer mais no seu dente. E aí, ela vai ter uma chance maior de manchamento. Ela já é mais amarela por si só do que o esmalte. Então, ela vai pigmentar também. Então, no início pode clarear, aparentemente, mas depois vai parecer que tá mais escuro. É o efeito contrário, ninguém quer isso, né? Exatamente. E a questão do flúor, que é outra polêmica também. Tem com flúor ou sem flúor? Com flúor sempre. Flúor tem que ter. O importante do creme dental é que ele tenha flúor. O resto é só um enfeite. Então, assim, claro, a gente tem outros cremes dentais que são para coisas específicas, por exemplo, para acúmulo muito rápido de tártaro ou para gengiva. Tem alguns outros aditivos no creme dental, mas assim, o importante é ter flúor. Tendo flúor, olhando na composição e tem flúor, é o creme dental que você precisa usar. Enxaguante bucal, é eficiente? O enxaguante bucal, eu falo que é como se fosse um perfume da boca. Ele é só para dar um aroma melhor. A gente tem enxaguantes que são com medicamento, que aí sim são indicados em casos específicos, que é, por exemplo, uma clorexidina, para algum pós-cirúrgico ou para alguma gengiva inflamada, que tem que ser usado com
Receita, normalmente a gente receita para o paciente, porque não pode usar sempre, ele acaba manchando os dentes por conta da composição. Mas assim, o enxaguante bucal, esse que a gente compra no mercado, realmente isso, é só um perfuminho para a boca. Ele só vai dar um cheirinho, porque ele não previne nada, não previne placa, não tira bactérias, então assim... Porque tem uns que tem essa promessa, Exatamente. inclusive de tirar o tártaro. Não tira. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem enxaguantes bucais com álcool, então ele às vezes pode acabar agredindo, piorando a sua gengiva e tudo mais, por conta da composição dele. Fio dental, antes ou depois da escovação? Então, é uma dúvida de todo mundo também, assim, mas não tem uma regra. O importante é passar. Mas, às vezes, é melhor que seja depois. Porque com a escova você remove toda a sujeira que tá ali naquela região. E aí, com o fio, você vai nas regiões onde a escova não alcançou. Mas, assim, o importante é passar, sendo antes, sendo depois, sendo entre refeições, o importante é passar o fio dental. Eu acho que uma dica legal também para quem trabalha, às vezes, o dia todo na correria do dia a dia, é manter uma bolsinha ali com escova, pasta de dente, que no primeiro minutinho que der ali uma folga, vai lá e escova. Normalmente, quando eu faço a limpeza dos pacientes, eu entrego um kitzinho que é justamente isso, uma escova dental, um creme dental pequenininho, para eles poderem ter um extra e poder levar sempre. E outra dica também legal é assim, a questão da troca da escova de dente. Porque as pessoas, às vezes, ficam anos com a mesma escova isso é de verdade. dente. Muita gente tem dúvida nisso. Exatamente. De quanto em quanto tempo tem que trocar? Então, assim, o legal é sempre trocar. A princípio, a cada 3 meses, ou depois de alguma gripe que você tiver, alguma doença nesse sentido, ou depois uma limpeza, ou quando ela tiver com as cerdas totalmente desgastadas. Então, acho que isso é importante a gente fazer. Escova sempre, cerda macia. Ou ultra macia. Isso que eu ia te perguntar, porque você vai lá na prateleira do supermercado, tem uma infinidade. Qual escolher? Sempre escova com cerda macia ou extra macia. Tá? Por quê? Porque assim, a gente tem aquela coisa de, quando ela é mais dura, ela limpa melhor. E não, ela acaba desgastando o dente também. Por quê? Hoje em dia a gente começa a escovar o dente já tudo na correria, e acaba forçando demais. Então, você pensa, você vai ter uma escova dura, você vai forçar, já vai fazer movimento rápido, tudo para terminar logo. Limpa mais rápido? Limpa, mas ela vai acabar desgastando seu dente mais rápido também. Ela machuca também a gengiva? Com porque certeza. Eu já vi algumas pessoas reclamando que tem até sangramento quando... Sim, com certeza, porque a cerda é muito dura e ela acaba pegando a gengiva, não tem como, né? Porque a gente precisa fazer movimentos que peguem na gengiva, então por isso cerda macia. Porque você faz os movimentos, porque na verdade a escovação a gente deveria fazer com calma, com tranquilidade, ficar ali um bom tempo massageando, porque o que limpa é você ficar massageando, não é rápido, é com delicadeza. Sem pressa. Delicadeza, sem pressa. Hoje em dia é difícil a gente fazer as coisas sem pressa, né? Mas assim, escova sempre cerdas macias ou extra macias. Dura jamais. Okay? E aqueles alimentos que tem muita gente que gosta, né? Uma pizza, aquela bela pizza, que hoje é dia de pizza também. Será que dá pra comer? Só escovar o dente, tá tudo certo? Com certeza. Vamos dar uma boa notícia. Olha, que delícia que chegou. Ai, essa hora é aguardada, né? Será que a gente pode comer pizza? Pode, dentista, ó. Vamos abrir aqui. Pizza de quê? Calabresa. Tradicionalíssima, né? Quem não gosta de pizza de calabresa, hein? Olha só que delícia. De Fante, gente, melhor pizza de Cuiabá. Qual que é o telefone? Você quer uma pizza? Pede uma pizza aí. 3600-0300. Muito bom, hein, gente? Pode comer pizza? Pode, com certeza. Pode comer tranquilo, tomar pizza, tomar refrigerante, café. A única questão é assim... sempre tentar, quando você for escovar o dente, depois de comer ou de tomar alguma bebida, aguardar uns 30 minutinhos. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu vou comer aqui rapidão, escovar meu dente, ok. Mas assim, quando a gente come alguma coisa ou toma alguma bebida, principalmente mais ácida, até a nossa saliva regular o pH de novo, a gente pode estar fazendo uma abrasão com a escovação. Então é legal esperar sempre uns 30 minutinhos depois que você comer ou tomar alguma coisa para poder escovar o dente. E a questão do açúcar? É vilão mesmo? É, né? Ele é um vilão se você não tiver a higiene correta. Porque, assim, pode consumir, claro, em excesso, nada faz bem. Mas, assim, se você tiver a higiene correta depois do consumo, é tranquilo, tá? Então,
A gente tem alimentos que a gente caracteriza como cariogênicos e o açúcar está entre eles. Mas se você tiver uma higiene boa, ele acaba caindo por terra. Cuidado, prevenção, se resume a tudo isso. Exatamente. Prevenção é o melhor remédio, como eu já falei. Então, a gente tem uma prevenção, a gente não vai deixar que outras coisas aconteçam. Então, assim, evitar sempre que viria uma coisa maior. Carol, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Aproveita e faz o convite pessoal ir lá na clínica. Então, gente, quem quiser conhecer a clínica, agendar uma avaliação, só entrar no nosso Instagram ou entrar em contato através do WhatsApp. Vou falar o WhatsApp? O WhatsApp é 99988-2321. Tá aí, gente. Ótima dica. Espero que vocês tenham gostado de participar, de terem participado aqui com a gente. Esse bate-papo, com certeza, trouxe aí muitas informações pra gente, tirou muitas dúvidas e que bom, Carol, que você esteve aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi muito gratificante estar aqui e poder passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento e também tirar algumas dúvidas. Até a próxima, gente, então. Tchau, tchau.